aqui no Fórum Transformações, estamos com o Virgílio Almeida, que é membro associado do corpo docente da Berkman Klein Center da Harvard University, foi secretário nacional de Política de Informática do governo brasileiro e presidente do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Também presidiu a Conferência Global Multissetorial sobre o Futuro da Governança da Internet. Atualmente, é um dos 26 comissários da Comissão Global para a Estabilidade do Ciberespaço. Virgílio, como é que a dependência tecnológica das Big Techs impacta a soberania digital e que respostas a União Europeia e o Brasil podem construir para garantir a autonomia digital e proteger os serviços críticos? Pois é, a gente começa com a compreensão de um fato interessante. Os governos são soberanos no território físico, geográfico, mas eles não têm o controle, a governança dos territórios digitais. Um exemplo disso é que os países, na Europa, na América do Sul, no Brasil, vivem tendo atritos no sentido de as dificuldades que aparecem devido à desinformação, devido à disseminação de discurso de ódio, de discurso que afeta, de violência, que afeta as crianças. Então, você tem duas realidades. Uma, que é o território físico, geográfico, que é governado pelo país, pelo Estado, e outro que são os territórios digitais. E não há fronteiras no território digital. Então, essa é um desafio. Os países procuram hoje estabelecer regras que são chamadas da governança, regras que protejam a sociedade. Essas regras, em muitos casos, elas acabam em conflito com as determinações, com os algoritmos que comandam essas redes sociais, das plataformas. Então, tem sempre esse desafio. É importante que blocos regionais, blocos de países que têm certos valores comuns, como o Brasil, Espanha, Portugal, a União Europeia, devam se juntar forças para resistir a esse poder das Big Techs que são tão presentes hoje na sociedade contemporânea. Uhum. E em relação à sociedade civil, o poder das Big Techs pode mesmo ameaçar os direitos digitais fundamentais? Pois é. O poder das Big Techs, que é exercido através dos algoritmos que manipulam as redes, que determinam o que vai ser disseminado. Um fato interessante é que esses algoritmos passam a fazer um trabalho muito mais poderoso do que os antigos editores dos jornais, das rádios, porque eles determinam para quem aquela notícia vai ser entregue, determinam o que vai ser entregue. Então, eles têm um poder muito grande. Esse poder, eventualmente, leva a questões de violação, por exemplo, da privacidade. Essas grandes companhias têm um controle completo das atividades das pessoas. Acaba sendo uma outra forma de uma certa maneira, violação da privacidade. Né? Então, há uma série de preocupações com essas questões da manutenção dos direitos das pessoas. Tá? E como responsabilizar as plataformas digitais por possíveis danos sociais, como aconteceu antes com as empresas de tabaco? Que modelo de responsabilização seria efetivo? Pois é, a responsabilização tem que ocorrer à luz da legislação. Se não houver legislação, fica muito mais difícil essa negociação de legislação. O Brasil, por exemplo, houve o episódio do ministro do Supremo Tribunal Federal que bloqueou a plataforma X, porque ela não cumpriu uma determinação legal da lei do Marco Civil. Então, claramente, foi uma maneira de bloquear essa empresa por descumprimento da legislação. Mas tem uma série de outros
fatos que ocorrem, por exemplo, a disseminação de discurso de ódio, a disseminação das fake news, que ainda não estão cobertas por uma legislação. E aí fica difícil. Então, os países, e o Brasil está nessa situação, tem que avançar na formulação e na aprovação de uma legislação referente ao uso dessas plataformas, que são importantes, porque elas fornecem serviços muito úteis também para a sociedade, seja, por exemplo, as plataformas que determinam os serviços de mobilidade urbana, né? Então, elas têm uma utilidade importante para a sociedade, mas é preciso criar regras que protejam a sociedade contra certas situações. E considerando a crescente influência e até dependência da inteligência artificial, que setores se devem preparar para as mudanças mais disruptivas? É uma pergunta de $1 milhão que muitos estão fazendo, né? A inteligência artificial, dada a situação atual, gera preocupações, de um lado, porém, também oferece oportunidades, como o caso de ampliar a eficiência dos serviços, tornar os serviços acessíveis nas plataformas. Então, elas trazem uma perspectiva de aumento de produtividade importante. Porém, há o medo de certas situações. Elas podem fazer com muito mais capacidade a geração de notícias falsas, a geração de imagens falsas, a geração de vídeo de algo que não aconteceu. Então, imagina-se, chegando próximo a uma eleição, coloca-se o rosto de um político falando uma coisa completamente incoerente com o discurso público. Então, as preocupações que tem são muitas hoje, mas eu diria que são 4. Tá? A primeira é a preocupação com a desinformação que pode ser gerada. A segunda é a preocupação com a eliminação de vagas devido à automação que ela vai permitir. A terceira seria a preocupação com as violações de privacidade. E a quarta, uma que tem sido muito forte, qual que é o impacto da inteligência artificial nas democracias? Vai ser uma ameaça para as democracias? E acredita que é possível criar modelos regulatórios de inteligência artificial generativa que incentivem a inovação responsável, ou seja, mas mesmo assim protejam os direitos fundamentais? Eu partiria do seguinte ponto que eu posso explicar por quê. Regulação e inovação não são incompatíveis. Um exemplo, a indústria aeronáutica tem regulações muito, muito rígidas quanto ao projeto, produção das aeronaves, quanto ao uso das aeronaves. As questões de segurança são muito bem estabelecidas e, no entanto, é uma indústria que evolui. Então, é possível ter as duas coisas. Para ter a governança da inteligência artificial, os países vão ter que se ajustar em 2 grandes pontos. Primeiro, criar modelos inovativos de políticas públicas para governar. Eu vou explicar por quê. E o segundo é aumentar a participação popular na formulação dessas políticas de governança. O primeiro ponto é importante porque a tecnologia desenvolve muito rapidamente. A reação do governo, a reação dos parlamentos é muito mais lenta. Então, a tecnologia vai sendo usada e, se não houver regulação, cada vez mais interesses são formados, né? Então, é preciso criar formas flexíveis de governança. Eu acho que um bom exemplo é o caso do Brasil, na última eleição, onde o Tribunal Superior Eleitoral criou regras para o uso de inteligência artificial na geração de imagens, na geração de textos, como você está falando, no uso da IA generativa, e foi muito bem sucedido. As companhias das Big Techs estabeleceram esse acordo com o Tribunal Superior Eleitoral e isso funcionou. Então, esse é um exemplo de uma regulação específica num determinado ponto que precisava disso. Então, eu acho que é possível, sim.
Estamos aqui no Fórum Transformações e agradecemos a presença do professor Virgílio Almeida da UFMG.